Ok, tudo bem. A aula de hoje ela é sobre redação. Hã, nós estamos eu acho que eu tenho umas 2 aulas já que eu tô, tipo, dando uma aula sequencial. Então, na primeira aula eu falei sobre repertórios, e eu falei sobre repertórios focando principalmente na sua introdução, porque a sua introdução é a parte que você, tipo, ela é mais conhecida pelo repertório, porque tecnicamente uma das partes mais importantes da sua introdução vai ser o repertório. E você vai usar o repertório ali no começo, e ele vai ser a primeira visão do seu corretor do seu texto. Então, o repertório direto, vocês têm que saber usar, tipo, bonitinho. Na semana passada, não foi na semana passada, na última aula, eu falei sobre parágrafo de desenvolvimento, especificamente sobre o parágrafo de estado. Então, a gente falou sobre o que é que o Estado tem que fazer e o que é que o Estado não está fazendo. Agora, no começo da aula, eu vou dar um resuminho para vocês, e aí eu vou falar sobre o parágrafo de sociedade, porque, como eu falei, o meu primeiro parágrafo sempre é o de Estado. Só que o segundo, aí eu sou mais criativa. Aí, às vezes, vem sociedade, às vezes vem escola, às vezes tem mídia, às vezes tem falando sobre o capitalismo, porque eu gosto de criticar o capitalismo. Então, eu queria dar uma passada por todos esses, só que nas próximas aulas. Nessa aula hoje, a gente vai dar um resumo e vai falar sobre o parágrafo de sociedade. Ok. Ahn, Aí nós vamos falar sobre a introdução. Como eu falei, a sua introdução bem aqui no começo já, pelo menos na minha introdução, bem aqui no começo já, eu trago o repertório. Por quê? Eu preciso dar um jeito de o corretor ele começar a ler a minha redação e ele entrar no tema. Eu estou pensando sobre esse tema, o corretor não tá. Então eu preciso puxar ele para pensar sobre esse tema. Por isso que o nosso repertório da introdução, ele vai ser tão direcionado, vai ser tão direto, porque quando o corretor começar a ler, ele já, ah, tá, esse é o tema. Por isso também que a gente traz as mesmas palavras que estão, as palavras que estão no tema, a gente vai trazer aqui na nossa introdução, que é justamente para você abraçar o corretor no seu pensamento, ele já começa a pensar junto com você. Então eu trouxe aqui uma introdução minha com um tema de linchamentos virtuais como reflexo da falta de letramento digital. Vocês acharam esse tema difícil? Não, não é considerado. Não, é assim, qualquer coisa que você trouxer de fora do texto, ele pode ser considerado repertório. Ele é um repertório meio batido, definição, tipo, o dicionário define tananã como isso. Mas é repertório. Achei difícil. Não, o que que você achou do tema? Não tem Linchamentos, palavra-chave, né, professora? linchamentos virtuais como reflexo da falta de letramento digital. É, uma, é um tema bem difícil justamente por isso. Quando você vai caçar a palavra-chave, ele é mais difícil. Então, o que que a gente vai caçar no tema quando ele vier desse jeito? A gente vai caçar alguma coisa que está causando o resto do tema. Então, a gente tem aqui lixamentos virtuais, tem reflexo, tem a falta de letramento digital. Desses temas, algum desses tópicos, está causando o outro. Vocês conseguem ver qual que é a causa e qual que é a consequência? Letramento digital é o quê? Do contra. A causa, exatamente. A falta de letramento é a causa. Se a falta de letramento é a causa, então esse. Ai, não é de ver, mas essa é a nossa palavra-chave. E aí, esse letramento digital, ele está causando um linchamento virtual. Então, como é que a gente vai organizar o nosso texto? A gente vai resolver o letramento digital, e aí, resolvendo o letramento digital, a gente resolve os linchamentos virtuais. Então, primeiro a gente foca em dar letramento digital, por que que essas pessoas não estão tendo letramento digital, e durante o texto a gente vai falando que, como consequência dessa falta de letramento digital, a gente tem linchamentos virtuais, que é, no caso, justamente citando o Twitter. Tipo, muita militância, muita censura, muita qual é o nome daquele negócio que a gente faz no Twitter? Muito cancelamento. A gente não, porque eu nem Twitter tenho mais. Obrigada. É, E aí, como é que eu fiz isso?
Meu repertório de introdução. Os 193 países membros da Organização das Nações Unidas, ONU, reconheceram em 2011 que a internet é um direito universal. Esse daqui é um repertório direto. Ele é um repertório que te introduz direto no seu tema. Qual que é a palavra disso daqui, desse repertório, que está fazendo ele ser um repertório direto? Alguém sabe? Internet, exatamente. Por quê? Como eu estou falando sobre virtual, sobre digital, a internet está diretamente ligada a esse tema. Então, isso se torna um repertório direto. Por que que, por exemplo, quando eu uso Paulo Freire, isso não vai ser um repertório direto? Vai ser um repertório direto se o tema for educação. Mas, tipo, normalmente vocês fazem como? Vocês usam ele no repertório de lacuna educacional e aí colocam: o sociólogo Paulo Freire defendia a teoria da educação libertadora. Ponto. E aí continua explicando por que a educação de agora ela não é libertadora. Esse teu, esse teu repertório pode até ter a ver com a lacuna educacional, mas ela não tem a ver com letramento, no caso com letramento digital até tem, mas tipo, se o tema for racismo, ele não tem a ver com racismo. Você vai criar essa relação, mas ele não é um repertório direto. E o Enem, ele pede 2 repertórios diretos. Ele tá pedindo, no caso, ele tá cobrando agora, tipo, se você não tiver isso, seu texto não tá completo com o repertório. Ele tá pedindo 2 diretos e um indireto. Então, eu normalmente eu faço a introdução e o meu desenvolvimento 2 direto e o meu repertório de governo, porque é o repertório que eu tenho na minha cabeça, ele é mais indireto. E aí, continuando. Apesar desse importante avanço para a democratização da tecnologia, faz-se necessário ainda a promoção de um efetivo letramento digital que abrange indivíduos de todas as idades e classes sociais, com o objetivo de tornar seu uso produtivo e ético, evitando situações como os linchamentos virtuais. Eu enchi linguiça, né? Eu enchi muita linguiça aqui. Por quê? Porque eu achei esse um tema muito difícil. E eu queria conectar o letramento digital com o linchamento virtual aqui. Então, eu ia falar que a gente precisa promover o letramento digital para resolver os linchamentos virtuais. Só que aí eu fui falando, e aí eu fui precisando explicar cada termo que eu trazia. E aí, no final, ficou bem longa essa parte, não era para ser tão longa. Eu ainda consegui colocar isso em 5 linhas. Parabéns para mim. Tal meta é atualmente dificultada por fatores como e aí tese 1, que nesse caso foi a missão governamental, eu sempre coloco missão governamental, e eu acho que o meu segundo tema foi a apatia social. E aí é um tema social, que é o que a gente vai discutir hoje. Ok, então vamos passar para o próximo. Depois da nossa introdução, a gente vai trabalhar com o nosso desenvolvimento. E aí, o nosso desenvolvimento. Não, pera, vocês entenderam sobre a introdução? O que eu falei sobre a introdução? Chegou algumas pessoas novas. Conseguiram entender? Sim? Ok. Ok, tá, obrigada. E aí, desenvolvimento. O nosso desenvolvimento, eu vou separar ele em tópico frasal, repertório, causa, exemplo e consequência. E essa estrutura aqui vocês já estão cansados de ver nas minhas aulas, porque é a que eu defendo com unhas e dentes. Você começa com o tópico frasal. Diante do exposto, vale ressaltar que há insuficiência da legislação. Então, nosso tema, a gente já sabe identificar qual que é a nossa tese, que é suficiência legislativa. Intensifica o desafio de conservar as diferentes organizações sociais. Então, o nosso tema é conservação das organizações sociais. Provavelmente, se eu não me engano, esse daqui é um texto do ano passado, de 2024. Então, ele tá, tipo, você tem que conservar as organizações sociais, você tem que conservar, preservar a memória delas. Ele só falou isso de um jeito mais complicado. Aí, depois a gente ir para o tópico frasal, a gente vai para o repertório.
Nesse contexto, relembra-se que o sociólogo Gilberto de Menstein, em sua obra Cidadão de Papel, afirma que o Brasil, embora possua um sólido aparato legislativo, mantém-se restrito ao plano teórico. Este mantém-se restrito ao plano teórico. Ele está falando do aparato legislativo, não do Brasil. Ahn, Esse daqui é literalmente o repertório que eu sempre uso no meu parágrafo de governo, porque eu acho ele muito bom. O que que esse repertório está falando? Está falando que existe legislação, mas ela não é cumprida no Brasil, que é justamente o argumento que eu trago em todo o meu texto de governo. Eu trago o cidadão de papel, aí eu falo que, embora exista uma lei, então se o tema fosse criança, eu falaria do Estatuto da Criança e do Adolescente, essa lei não é cumprida. Por quê? Por causa daquilo, daquilo e daquilo, no caso de governo, por causa da falta de política pública. E aí eu dou um exemplo. Por exemplo, as crianças elas não estão tendo dinheiro, não estão tendo investimento na educação infantil. E aí isso é uma prova que o ECA não está sendo cumprido no Brasil. E aí eu já garanti tudo isso daqui, ó. Já garanti minha causa, já garanti meu exemplo, e aí eu vou falar que a consequência disso tudo é que as crianças elas vão crescer sem ter conhecimentos básicos e no futuro elas não vão conseguir fazer uma boa participação democrática. E aí eu já pulo isso para o meu segundo parágrafo, que seria de lacuna educacional. Mas vamos ver o que esse texto trouxe. Nesse texto, ele trouxe primeiro o exemplo e aí depois ele trouxe a causa. Dessa maneira, verifica-se a materialização do apontado por Wittgenstein. Isso daqui foi uma retomada direta do repertório dele. O Enem também quer isso. Vocês têm que fazer uma retomada direta do repertório de vocês. Então, por exemplo, se o repertório fosse qual é aquele bem famoso, banalização do mal da Hannah Arendt, vocês lá no final do texto falariam que e por isso se causa uma invisibilização do problema, que é justamente para o que vocês estão falando voltar para o repertório. É uma retomada direta do repertório. Não pode ficar só isso, esse contexto, essa tese. Vocês têm que fazer uma retomada direta. No fato de que os direitos previstos na Constituição Cidadã de 1988 não são garantidos a todos os brasileiros na prática. Isso ocorre em grande parte devido à burocracia e à morosidade do Estado, que dificultam esse registro dessas pessoas. Ok, então no caso do exemplo dele, ele está trazendo bem aqui a Constituição Cidadã. A causa dele é a burocracia e a morosidade do Estado. E a consequência é que, sem esses documentos, os cidadãos invisíveis serão privados do pleno acesso aos seus direitos constitucionais. E aí, constitucionais, de novo, ele está voltando bem aqui para o Gilberto de Menstein, porque existe a lei, só que os brasileiros não têm acesso a ela porque eles não têm documentos. Ah, então o tema era aquela do registro civil. Enfim, esse daqui é o check. Para vocês terem um desenvolvimento completo, vocês só precisam ficar dando check. Eu tenho tópico frasal? Tenho, ok. Eu tenho repertório? Tenho, ok. Eu tenho a causa do meu problema? Tenho, ok. Eu tenho um exemplo? Sim, e eu tenho uma consequência? Sim. Então, meu desenvolvimento está completo. Ele pode ainda estar meio leve, meio pouco desenvolvido, por causa de se você trouxe, por exemplo, dessa forma as pessoas não têm acesso aos esportes, e aí continuou falando sem explicar que esportes são esses. O seu corretor ele pode te cobrar isso. Tipo, não, você tem que deixar todas as palavras gerais que você trouxer, você tem que se adentrar nelas. E se você não se adentrar, esse texto não tá bem desenvolvido. Só que essa daqui é a estrutura geral. Dentro dela você vai se aprofundar. Deu de entender? Eu falei meio rápido. Todo mundo conseguiu pegar essa parte? É só a estrutura geral mesmo. A gente ainda vai entrar agora, a partir desse ponto, a gente vai. Podem ir respondendo se vocês estão entendendo. Ok. A partir desse ponto, a gente vai entrar nas teses específicas de desenvolvimento. Então, a gente falou na semana passada sobre o nosso parágrafo de Estado. Alguém estava aqui na semana passada? Não na semana passada, na aula passada. Eu estou sempre falando na semana passada foi linguagens. A aula passada foi parágrafo de Estado. Ok. A Mili não estava. O do contra estava. Eu acho que a Raíssa estava, a Bel estava, a Nana estava. Enfim. Eu trouxe bem aqui uma lembrança para vocês. Porque na aula passada, eu falei que
tinham algumas palavrinhas que vocês precisavam levar daquela aula, porque elas são as palavras mais importantes. Quando você for escrever um parágrafo ditado, se você tiver essas palavras na sua cabeça, vai ficar muito mais fácil você culpar o governo no seu texto. E ter as palavras-chave para culpar o governo é sempre legal, porque de uma forma ou de outra, a culpa sempre é do governo. A gente sempre pode sair culpando o governo. E na aula passada, inclusive, eu mostrei para vocês que em qualquer tema mesmo, dá de você culpar o governo. A gente saiu apontando a culpa do governo por todos os pontos. Ok. Por que que existem essas palavras-chave? Porque quando a gente fala de omissão do governo, a gente está falando que o governo ele não está cumprindo de forma eficaz, de forma certa, porque a gente não pode falar ele não está cumprindo os deveres dele, porque isso é muito geral. Ele não está cumprindo, ele está cumprindo de forma ineficaz, ele está cumprindo insuficientemente. Você dá uma enrolada ali. Ele não está cumprindo os deveres dele. E quais são esses deveres? Ele precisa fiscalizar, ele precisa criar e cumprir lei, ele precisa informar e ele precisa investir. Então, se você vai culpar o governo, o tema é a educação de pessoas cegas no Brasil. Então, o governo falta em fiscalizar. Ele precisa fiscalizar a escola para ver se ela tem os aparatos certos para poder incluir essa pessoa cega no processo de educação. Ele precisa informar a escola, informar os pais que eles têm esse direito, que se essa escola não tiver esses mecanismos corretos para ter as salas de ensino avançado, por exemplo, sala de ensino personalizado. Se essa escola não tiver isso, os pais podem reclamar, podem ir no governo, porque essa pessoa cega ele tem esse direito. Aí o Estado também precisa investir justamente nessas salas, justamente nessa escola, ele precisa fazer com que a escola seja um lugar adequado para essa educação de todos, e ele precisa criar e cumprir lei, porque a lei existe, só que ela não é cumprida. E porque se a lei não existir, a gente vai mandar o Estado criar. E aí tem uma palavra que engloba tudo isso e que vocês também precisam levar para o parágrafo de Estado de vocês. E essa palavra é política pública. E por que que essa palavra é tão importante? Porque quando o Estado ele não está fiscalizando, você precisa mandar policiais para a rua. Isso é uma política pública. Quando o Estado não está informando e você precisa que ele crie campanhas educativas, isso é uma política pública. Quando o Estado não está investindo e você precisa que o Estado direcione verbas e planeje os gastos de forma mais equitativa. Tipo, se tiver alguma desigualdade entre as regiões do Brasil, que a região sul está recebendo muito dinheiro e a região norte está recebendo pouco dinheiro. Você não vai mandar ele igualar isso, porque nesse momento o problema já existe. Você vai mandar ele fazer essa divisão de forma equitativa, e aí ele vai mandar mais dinheiro para o norte, menos dinheiro para o sul, que aí a gente consegue desenvolver o norte e manter o sul do jeito que está. Se tá bom, a gente não muda. Se o Estado precisa criar lei, isso é uma política pública. Se ele precisa cumprir alguma lei, ele vai cumprir por meio de políticas públicas. Então, isso daqui, essa imagem bem aqui, vocês precisam levar isso para o Enem de vocês se vocês quiserem culpar o Estado. E aí vocês vão falar, o Estado não está cumprindo a Constituição, visto que faltam políticas públicas com o objetivo de informar, como campanhas midiáticas que façam as pessoas terem conhecimento dos direitos delas. Ponto. E aí vocês trazem um exemplo. Por exemplo, ok. Deu de entender a parte do parágrafo de Estado? Foi só um resumo. Eu tenho uma aula no YouTube, inclusive, de tipo 1 hora só falando sobre parágrafo de Estado. Não precisa definir, é uma palavra muito. Não precisa definir. Tipo, não precisa definir o agente. Você coloca o agente, o Estado, e aí você coloca entre parênteses o Estado, órgão público de maior instância. Você pode fazer isso, ainda é contado como detalhamento, sim. Então você pode fazer isso.
Não precisar é uma palavra muito forte, porque nesse momento, agora, você não precisa fazer isso. Você precisa trazer um detalhamento de algum dos fatores, agente, ação, meio, modo, finalidade. Mas não precisa ser o agente, não precisa necessariamente ser o agente, e é bem capaz que no futuro o Enem cobre mais disso, porque no momento a gente só define o agente. Tipo, alguém aqui sabe fazer um detalhamento de finalidade? Não? Pois é, eu também não sei fazer um detalhamento de finalidade, porque o meu detalhamento ou é de agente ou é de ação. Então, se o Enem começar a cobrar nesse ponto aí, e considerando quão malvado o Enem foi no ano passado, é bem capaz de algum dia ele decidir que ele quer começar a cobrar, a gente precisa estar pronto. Ok. E aí hoje eu trago para vocês sobre o parágrafo de sociedade. E aí, quando a gente fala de parágrafo de sociedade, a gente está falando que a gente pode trazer ignorância social, apatia social ou formação sociocultural. A gente também pode trazer, no caso, desigualdade social, só que eu considero isso mais um problema do governo. E quando eu trago de desigualdade social, tem como eu transformar isso em uma formação sociocultural, que é o que eu vou ensinar para vocês hoje. Mas, enfim, quando eu falo de ignorância social, eu estou falando que o povo não sabe do problema. Quando eu falo de apatia social, eu estou falando que o povo não liga para esse problema. E quando eu falo de formação sociocultural, eu estou falando que a culpa não é do povo, o que é meio irônico, considerando que eu estou falando de um parágrafo de sociedade. Mas ok, ignorância social, o povo não sabe. Muitas vezes, algum problema ele está acontecendo porque o povo ele não sabe das leis dele. E se você não conseguir trazer isso para o Estado, você pode transformar isso em um parágrafo de ignorância social. Por exemplo, em um texto, eu acho que do ano passado, o tema era a educação de pessoas com transtorno do espectro autista. E eu falei que as pessoas elas não sabiam o que era necessário, elas não conheciam esse tema o suficiente para discutir, para lutar pelos direitos, para se envolver nessa luta. E aí eu trouxe como exemplo a fala do ex-presidente Bolsonaro, falando que a gente precisava construir uma escola específica só para pessoas com síndrome de Down. E isso é literalmente excluir as pessoas da sociedade. Só que muitas pessoas, elas continuam tendo esse mesmo pensamento porque elas não sabem que você não pode excluir pessoas com alguma pessoas portadoras de deficiência da sociedade, tipo, isso é excluir ela da sociedade? Meu Deus, eu não sabia disso. E isso é uma ignorância social. E no caso de resolver, você pode resolver pelo Estado ou pela mídia, falando que a mídia tem que informar essas pessoas, ou que o Estado tem que usar da mídia para informar essas pessoas. De alguma forma, o povo não sabe, o povo tem que passar a saber. Então você resolve isso daí. Ok. Ahn, eu também posso falar sobre a apatia social. E, honestamente, a apatia social é um dos meus favoritos. Porque eu amo falar que ninguém tá nem aí pra nada, que o povo é malvado, que eles não ligam para os problemas sociais e que isso é um problema que a gente tem que resolver. Eu acho mais difícil fazer a solução dessa parte, mas argumentar dentro disso é muito legal, falar que o mundo é malvado. Ahn, no caso de apatia social, por exemplo, eu fiz isso num parágrafo sobre violência contra a pessoa idosa. E aí eu falei que o povo ele é apático porque as pessoas idosas elas já perderam a capacidade de produzir, elas já perderam a força de trabalho, na maioria das vezes, porque a gente sabe que tem algumas... Meu avô, por exemplo, ele trabalha mais do que eu, mas, tipo, a gente vai focar nos pontos que contribuem com a nossa argumentação. E aí você poderia trazer a sociedade do cansaço, do Byung-Chul Han, ou você poderia trazer, e foi o que eu trouxe, o caso do livro A Metamorfose, do Franz Kafka. Porque lá o cara, ele trabalhou a vida toda, aí de uma hora para outra, ele para de conseguir trabalhar. A gente ignora o fato que ele para de conseguir trabalhar porque ele virou uma barata, porque isso não vai ajudar na nossa argumentação. O ponto é que ele parou de conseguir trabalhar, o porquê não importa. Ele parou de conseguir trabalhar, e aí as pessoas ao redor dele, apesar de, tipo, ali no começo elas quererem cuidar,
elas no final elas não se importam tanto porque, tipo, ah, tá, então ele não consegue mais trabalhar, então deixa ele ali no cantinho jogado. E isso é uma situação de apatia, que as pessoas pararam de ligar porque ele não consegue mais trabalhar, que é o que está acontecendo com as pessoas idosas. Então, a apatia social é isso, o povo não liga. Alguém tem alguma dúvida? Pois é, meio difícil trabalhar com uma barata. E aí a gente chega na minha parte favorita, que é a parte do porquê eu fiz essa aula, que é sobre a formação sociocultural. Que é, tipo, depois de governo, esse é a minha tese favorita. Por quê? Porque é bem aqui que eu vou conseguir usar minhas aulas de história. Eu tive aula de história minha vida toda. Eu tenho conhecimento para colocar aqui. E aí, qual foi o subtítulo que eu coloquei? A culpa não é do povo. Mas se a culpa não é do povo, ela tem que ser de alguém, certo? E nesse caso, de quem é que vai ser a culpa? Vai ser da formação sociocultural, vai ser da formação histórica da sociedade brasileira. Então, a partir desse ponto, eu não sou mais culpada de nada. A culpa dos problemas da sociedade atual vem do nosso problema vem da nossa colonização, especialmente. Por quê? Porque se na nossa colonização as pessoas eram racistas, isso ficou engrenado na sociedade e hoje a sociedade ela é racista. Se no começo da nossa colonização, se quando as pessoas chegaram aqui, elas não ligavam para o saneamento básico, então hoje a gente também não liga para o saneamento básico e é por isso que doenças aumentam. Se na nossa colonização essas pessoas elas não ligavam para a ciência e elas ligavam mais para os fatos que vinham da religião, por exemplo. Então, hoje em dia, eu também não vou ligar para a ciência e isso pode ser usado para um negacionismo científico. Ahn, e aí, nesse caso, quando eu falo de formação sociocultural, eu vou sempre buscar trazer o período colonial, porque, tipo, é o mais óbvio de você se pensar. Se alguma coisa está dando errado hoje em dia, de quem que é a culpa? De quando a gente se formou. Porque se o Brasil foi formado, foi colonizado, foi criado errado, de uma forma errada, então a nossa estrutura, toda a nossa base, ela tá errada. E como é que a gente vai melhorar a sociedade, que é o que a gente está tentando fazer na redação, de uma forma ou de outra, porque no caso a gente está tentando só passar. Mas no caso da redação, eles querem que você pense em formas de melhorar a sociedade. É, como é que a gente vai melhorar a sociedade se a gente foi construído errado? Se o problema está tão engrenado na gente que ele está na nossa estrutura, na nossa constituição, no nosso hino, em tudo. Aí não tem como, né? Então, por isso eu gosto muito de formação sociocultural. E aí, depois de trazer o seu repertório histórico, você vai dizer que a causa do seu problema, a sua slide, uh, peraí. Aqui o slide. Ok. E aí, quando eu trago o nosso repertório histórico, eu vou dizer que aquele repertório, ele é a causa do problema. Então, olha que interessante. O nosso repertório é a causa. Tipo, vamos voltar bem aqui para o nosso parágrafo de desenvolvimento. Eu tenho o repertório e eu tenho a causa. Não mais. Essas duas coisas aqui vão virar a mesma coisa. Como? Porque no caso eu vou dizer que eu tenho a história, eu tenho a colonização, eu tenho o período colonial, e se a gente tem algum problema hoje em dia, que no caso é o tema, isso é só uma perpetuação do que eu trouxe no meu repertório. Então, meu repertório vira a causa. Uau, nossa, que incrível! Ok. Ahn, e aí eu queria que a participação de vocês nessa parte, porque eu queria que a gente refletisse sobre temas. Qual que é a culpa da sociedade nesses temas bem aqui? Eita. Hum. E aí, mandem ok para ver se vocês estão atentos à aula. Ok, ótimo.
Então a gente vai discutir sobre a sociedade e sobre os problemas da sociedade dentro de temas da redação. Vamos falar sobre o tema 1, o problema do consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro. Vocês já acham que esse tema pode cair no Enem? É um tema bem específico, né? Tipo, o problema do consumo excessivo de açúcar pelo brasileiro. Provavelmente esse tema não vai cair no Enem, gente. Pode até cair os problemas do aumento da obesidade, só que aí não vai ser, tipo, o problema do consumo do açúcar, muito específico. Só que eu trouxe ele porque vocês conseguiriam associar ele com a formação sociocultural, a formação sociohistórica errada na sociedade. Pois é, a obesidade pode cair, só que açúcar especificamente não. Alguém consegue me dizer qual que é o problema da nossa história brasileira que faz com que a gente coma muito açúcar hoje em dia? Cana, exatamente, os engenhos de açúcar. E aí, nesse caso, a gente vai entrar em uma discussão mais específica, por quê? Hoje em dia, quando a gente olha para uma pessoa, a gente olha se essa pessoa tem, tipo, eu acho que essa pessoa é rica. Como é que vocês definem uma pessoa rica só de olhar? Tipo, olhei para ela, bati o olho, essa daí tem dinheiro. O que que vocês dão uma olhada assim? Ninguém, gente. Estava esperando mais fofoqueiros nessa aula. Os bens, exatamente. Se essa pessoa. Alguém mais vai responder? Várias pessoas estão digitando. Podem responder. Bom ponto, sabe? Ok, vamos ver. A risada é um bom ponto. Mas vamos ver pelo que o do contra falou. Se essa pessoa ela tem uma bolsa de luxo, se essa pessoa ela tem um sapato de luxo, se essa pessoa ela tá andando por aí com um Porsche, você já sabe que ali roda dinheiro. E é isso que a gente olha hoje em dia. Se ela anda com. Pior que hoje o iPhone ele tá até que bem acessível. Agora que eles começaram a dividir em 30 vezes, as pessoas começam a pegar empréstimo para pagar o iPhone. Ele tem um monte de gente que não tem nem reboco na casa, mas tem iPhone. E não é um julgamento, gente. Coração para todos que têm iPhone. É, então, hoje em dia a gente olha os bens materiais. Naquela época, se a pessoa tivesse açúcar na mesa, se ela conseguisse pagar e tipo, chegou uma visita em casa, olha aqui, toma, por que você não come uma açuquinha? Essa pessoa tinha dinheiro, porque o açúcar ele era um produto que o Brasil ele se baseava só na produção de açúcar. Vocês conseguem imaginar um país inteiro que a economia dela é baseada em açúcar, tipo, açúcar. Então, se essa pessoa tinha açúcar, ela era considerada rica. E hoje em dia, essa mentalidade ela continua, mas não porque essa pessoa é considerada rica, mas porque a gente criou-se uma supervalorização do açúcar. A gente até hoje a gente precisa ter o açúcar na nossa mesa. Então, no caso, como é que a gente faz isso? Quem aqui, quando tá triste, fala: Nossa, eu tô muito triste, eu preciso comer um chocolate? Porque não é possível que seja só eu. Eu faço isso, mas alguém mais faz. Eu, ok. Quem aqui fala, nossa, eu tô bem feliz hoje, eu acho que dava de, tipo, só hoje um chocolatinho pra comemorar, não tem problema, sabe? Quem aqui faz isso? Eu, ok. Quem aqui tá muito ansioso, estressado, e aí, nossa, eu acho que eu vou comer um açuquinha aqui, eu acho que eu vou comer um docinho, porque eu tô muito estressado. Então vai me acalmar, uma açuquinha. Quem aqui faz isso? Ninguém? Sim, ok. Vocês perceberam o que que isso tem de comum? A gente come doce quando a gente tá triste, porque a gente tá triste. A gente come doce quando a gente tá feliz, porque a gente tá feliz. A gente come doce quando a gente tá ansioso, porque a gente tá ansioso.
E o açúcar, ele tá ligado às nossas emoções. Isso não é mais um consumo saudável, isso é um consumo exatamente igual um alcoólatra. Esse é o se você tá triste, você vai no chocolate, se você tá feliz, você vai no chocolate. Isso parou de ser um consumo saudável e começou a ser um vício. Então, esse é o nosso esse é o nosso repertório, esse é o nosso parágrafo, esse é o nosso desenvolvimento. Porque a gente vai falar que o problema é a má formação sociocultural. Porque no passado, quem tinha açúcar na mesa era um sinal de respeito. Hoje em dia, isso se perpetuou como uma supervalorização do açúcar, que hoje é notada pela associação desse açúcar com as emoções. Então, se a gente está triste, come açúcar. Se a gente está feliz, come açúcar. Se a gente está ansioso, come açúcar. E esse é o nosso parágrafo inteiro montado. E aí, quais são as consequências disso? Doenças crônicas, como diabetes e obesidades. Deu de entender? Aham. O repertório, vai lá falar o passado, não é nem o repertório, vira a nossa causa. A causa é esse passado, e esse passado está se perpetuando no nosso presente, e a parte mais importante dessa construção é o seu exemplo, porque se você está falando que esse passado ele continua no nosso presente, você tem que me provar que esse passado continua no nosso presente. Então, você traz algum exemplo. Nesse caso, eu trouxe o exemplo de como a gente está valorizando demais o açúcar, associando ele às nossas emoções. Inclusive, tem aquele negócio, né? Que, tipo, a Coca-Cola, ela não é só, eu vou tomar um refrigerante. Não, a Coca-Cola, ela é o símbolo do almoço completo. Uma família feliz, ela não tem o almoço de domingo. Esse almoço de domingo, ele não tá completo se não tem uma Coca-Cola ali na mesa. Estupidamente. Nossa, eu tô reclamando da Coca-Cola, me deu até água na boca. Eu quero uma Coca-Cola agora. Eu vou mostrar já já como escrever tudo isso no argumento. Como eu volto em casa depois daquele dia, mas não fumo nem bebo. Doce, muito doce. E tá vendo o problema disso? Ok. Pera, sapo, eu vou mostrar já já um exemplo de parágrafo. Eu só queria, tipo, a gente vai discutir as ideias aqui e depois eu vou mostrar como é que vocês botam isso no parágrafo. Ok. Ideia 2. Os problemas causados por relacionamentos abusivos. Nesse caso, bem aqui, não é nem pela formação sociocultural, apesar de que poderia ser, sim, pela formação sociocultural, porque a gente tem um passado de desvalorização da mulher, tipo, bem desvalorização, né? A gente não era valorizada no passado, a gente não é valorizada no presente. Se a gente for seguir o futuro daquele desenho dos Jetsons, a gente não vai ser valorizada nem no futuro, tá difícil. Mas nesse caso, eu trouxe por causa de uma apatia social. E aí. Minha gata tá saindo do quarto. E aí é até mais fácil a gente associar com uma apatia social, né? Porque as pessoas, elas não ligam pra gente. Uau, eu acabei de chocar o mundo de vocês. Se a sociedade. Oh, obrigada, Vivi. E se a sociedade, os direitos dos homens, alguém um banho do contra. É, se a sociedade ele não tá ligando pra gente, como é que a gente vai resolver esse problema? E aí a gente pega uma apatia social. Sim, aham. Fazendo revolução é uma boa, mas aí a gente está falando de um problema social. Aí a gente teria que juntar as únicas pessoas que ainda ligam para as mulheres e vai lá, mulheres! Aham. Eu sairia na rua, vai lá, mulheres! Mas as pessoas não querem sair na rua, infelizmente. Ideia 3. Desafios para impedir o turismo sexual no Brasil. Sim, é verdade, tá rolando isso na Coreia. Tá, ideia 3. Eu fiquei muito animada. Ideia 3. Vocês conseguem associar isso ao passado, alguma história do passado? Inclusive, tá real diminuindo as taxas de natalidade lá porque as mulheres elas estão em greve. Eu achei isso muito. Uau! Nossa, que massa! Nicolas, você agora está na aula. Olá. A gente agora, eu tô perguntando como é que, se vocês têm algum repertório de história para esse tema 3, desafios para impedir o turismo sexual no Brasil. O que aconteceu na nossa história
que faz com que a gente até hoje tenha um turismo sexual muito forte. Os colonizadores bandeirantes. Alguém tem alguma outra coisa mais específica? Aquele negócio do embranquecimento, sim, verdade. Por quê? Porque como a gente queria embranquecer a sociedade, a gente começou a fazer atrativos do Brasil, falando que o Brasil ele era uma terra cheia de trabalho, cheio de terra, cheio de pessoas, de mulheres, de tudo. E aí as pessoas francesas, italianas, alemãs, elas vinham para cá para trabalhar no café, elas embranqueciam a população. E aí, até hoje, as pessoas elas veem a gente como isso. Ah, a gente vai lá para o Brasil porque lá vai ter muita bunda, muita mulher pelada, muito carnaval, muito futebol. E esse é o problema, né? Aí, nesse caso, a gente também tem o começo do Brasil, que, tipo, a colonização mesmo, que nem o do Contra falou. Que no caso é só vocês lerem aquelas primeiras cartas que eles mandaram descrevendo as indígenas. Nossa, eu penso exatamente isso. A primeira vez que eu vi esse tema, eu pensei justamente em culpar a Anitta, a mente conectada. É, eu até me perdi no que eu tava falando, eu tava pensando como culpar a Anitta. Ah, é, que as cartas que os colonizadores enviaram para os portugueses, essas cartas, elas estavam cheias de descrições das indígenas. E isso era o atrativo do Brasil. Pô, vem pra cá porque tem muito indígena pelada. Uau! E aí, essa é a imagem que a gente passou para o estrangeiro do Brasil. E hoje a gente tem que lutar de alguma forma para combater isso, porque essa ideia se perpetua na sociedade atual. Como prova disso está a Anitta, que produz funk para os americanos com a imagem da favela cheia daquele jeito que vocês já sabem como é os clipes dela. Sem críticas. Eu não posso falar sem críticas, sendo que eu acabei de fazer uma crítica, né? Mas, tipo, sem sentimentos fortes. Sem tretas. Deu de entender? Deu sim, ok. Ok. Ideia 4. Causas da persistência da invasão a terras indígenas no Brasil. Nossa, gente. Esse daqui aula de história. Vocês vão precisar usar a aula de história aqui. O que aconteceu no Brasil colonial que faz com que os indígenas hoje eles tenham um probleminha ali para manter a terra deles, sabe? Coisa pequena, eles só perderam, tipo, 80% das terras deles. Vocês sabem o que aconteceu no Brasil colonial para os indígenas perderem as terras deles? O silêncio no chat está me deixando preocupada. Chamo o Pedro, ok? Falou, Raíssa, você falou tudo. Ok. Nesse caso, a gente vai falar diretamente da colonização. Os bandeirantes, boa sapo, a colonização europeia, boa Bel. A gente vai falar que quando eles chegaram aqui no Brasil, não teve o menor respeito pelas terras indígenas. Eles começaram a pegar, inclusive começaram a colocar os indígenas para trabalharem para eles. Então, isso faz com que, na sociedade atual, haja uma perpetuação do desrespeito aos povos tradicionais, às capitanias hereditárias. Isso, ok. O, há uma perpetuação no tempo atual do desrespeito à divisão das terras indígenas, que remete desde a colonização da Europa aqui no Brasil. E aí, como é que a gente consegue provar isso? Porque
a gente continua avançando no território indígena, inclusive com os mesmos problemas do passado. Porque por que que a gente está tomando as terras indígenas? Porque tem desmatamento, igual foi no pau-brasil, porque tem muita mineração naquela área, igual foi no ciclo do ouro, porque tem muita, deixa eu ver, agropecuária naquela área, igual foi na época da cana-de-açúcar. Vocês veem que a história ela é cíclica, ela está se repetindo e os problemas deles também estão se repetindo. Isso é uma herança cultural. Exatamente, sabe? Deu de entender? Sim, deu de entender, gente? Ok. Sim, ok. Ahn, vamos falar agora sobre desafios para a inclusão educacional de pessoas cegas no Brasil, que eu acho que eu dei até já o ponto. Que esse daí não é nem a apatia, quer dizer, pode ser a apatia social, porque as pessoas, elas, como elas não têm esse problema, elas não se colocam na pele das pessoas cegas, elas não têm empatia, então elas têm apatia, e aí, dessa forma, fica bem difícil a gente lutar pelo direito das pessoas cegas se a gente não sente na pele o que, é que elas estão passando, a gente não conhece os problemas dela. Só que se a gente não conhece os problemas dela, isso é uma ignorância social, porque a gente não conhece os problemas, a gente não conhece os direitos, a gente não. Pior que nesse ponto de ignorância social, o meu repertório favorito é o ensaio sobre a cegueira. Nossa, ia ficar bem direto ao tema, né? É o ensaio sobre a cegueira, que é no caso de. É... Ai, eu me perdi. Ensaio sobre a cegueira. Que ele fala que uma sociedade que, embora enxergue, mostra-se cega diante dos problemas sociais, diante dos problemas populacionais. Então, sabe, no fim fica bem direto ao tema. E aí a gente fala isso para ignorância social. Repertório histórico, nem todos eles são repertórios históricos, porque, tipo, alguns deles também podem ser de apatia social, falar que o povo não liga, ou de ignorância social, falar que o povo não sabe. Normalmente, ignorância social, a gente dá uma puxada mais para omissão estatal, justamente porque se o povo não sabe, de quem que é a culpa do povo não saber? Ou é da mídia ou é do Estado. E no fim, os dois é pelo mesmo motivo, eles não fazem suficientes campanhas de informação para informar o povo. Perigo de uma História Única é um filme, um livro, eu não conheço, Raíssa. É um livro, deve estar de usar, mas eu não conheço. Ahn, aí na ideia 6 a gente traz o aumento dos casos de dengue no território brasileiro. Pode mandar. O capitalismo é sempre legal. Alguém sabe falar o que é no passado que fez com que a gente hoje tivesse um aumento dos casos de dengue? Dengue é com D minúsculo. Eu escrevi com D maiúsculo, mas estou errada. Estou explicando para vocês. Dengue é com D maiúsculo. Não cometam o mesmo erro que eu. Falta de saneamento. Eu falei, né, no começo da aula. Enfim, sim, falta de saneamento básico. Porque no passado a gente não tinha nenhum saneamento básico. E aí tem até muitas histórias tristes, tipo, a dos escravos tigres, que eles eram chamados assim, porque a função deles era levar as fezes e a urina dos senhores, não é? Tipo, era dos senhores, na época era dos senhores deles, até um rio. E aí eles levavam essas fezes na cabeça, e aí ficava caindo no braço deles, e aí o sol queimava, e aí eles ficavam com umas manchas. Esses eram os escravos tigres, porque eles eram reconhecidos por causa dessas manchas na pele deles. E, tipo, exatamente, isso é muito. Isso
quando a gente pensa assim, isso é nojento. Tanto pelo fato da escravidão, obviamente, meu Deus, só que pelo fato de que, tipo, esse era a ideia de saneamento deles. E essa era a ideia de saneamento para as pessoas ricas. Vocês acham que esses escravizados, eu estava falando escravos, desculpa, esses escravizados, eles tinham, tipo, isso, eles tinham o mínimo de saneamento básico? Eles não tinham. Nem isso eles tinham. Então, o saneamento básico, a gente, tipo, não, saneamento básico é um direito universal, ele é um direito básico, só que não, é um direito recente e que até hoje muitas pessoas elas não têm acesso ao saneamento básico, pessoas de comunidades mais afastadas. Nem precisa ser tão afastada assim, de comunidades aqui perto da capital, só que, tipo, regiões mais periféricas, mais não periféricas, mais marginalizadas. Quem é que vai entrar lá para colher o lixo? Quem é que vai entrar lá para fazer o recolhimento do esgoto? Porque tem alguns lugares, tipo, tá, a nossa cidade hoje, a minha cidade, ela é conectada, sai do direto da minha casa e vai pra estação de tratamento. Só que aquele caminhão de fossa, aquele carro de fossa, ele sai porque em muitas casas até hoje a gente junta o cocô numa fossa e aí o carro da fossa vem, pega esse cocô todo e aí leva para a estação de tratamento. Se as pessoas elas não têm acesso a esses lugares, foi mal, gente, muito detalhista. Mas se as pessoas não, se esse caminhão não consegue acessar o lugar, então o que que acontece com essas fezes, com essa urina? Fica lá no melhor dos casos, vai parar no rio. No pior dos casos, fica lá, vai parar na água que eles estão bebendo. Teve um caso de uma cidade que, tipo, ratos, tudo ia parar na água que eles estavam bebendo e a cidade inteira ficou doente. Então, saneamento básico é uma coisa muito importante que a gente acha que é universal, mas que não é. Então, dentro desse tema, dentro dessa discussão, desculpa, dentro dessa discussão, oi, Arthur. Ih, atrasou bastante, eu já tô acabando. É dentro dessa discussão que eu vou trazer o exemplo para vocês. Estamos falando de fezes, exatamente. Pois é, já é a última parte da aula. Ok, exemplo. Diante desse cenário, as desigualdades sociais potencializam os casos de dengue. Desigualdades sociais é a nossa tese, e aí, como eu falei, você consegue puxar a má formação social com desigualdade social, porque é isso que o período colonial vai trazer, e os casos de dengue, que é o nosso tema. Sobre isso, desde o período colonial, as populações carentes ficaram restritas a guetos e a cortiços, sem acesso a condições dignas de saúde e moradia. E isso bem daqui é justamente o que eu estava falando para vocês. A gente vai ocupar o período colonial e a gente vai falar que lá tinha o problema da falta de saúde e a falta de moradia. Nesse sentido, as precárias condições presentes no colonialismo, e isso daqui também é uma coisa que eu já falei nessa aula. Por que eu estou usando colonialismo aqui? Para fazer uma referência direta ao meu repertório. Se o meu repertório é o período colonial, eu preciso usar uma palavrinha para fazer uma retomada direta. Essa palavrinha vai ser colonialismo. Ainda se perpetuam e são responsáveis. O que são responsáveis? Essas precárias condições presentes no colonialismo. Que precárias condições são essas? São as que eu trouxe bem aqui no nosso repertório. Isso daqui é a causa da dengue. Haja visto, haja visto. Então, eu vou trazer o exemplo, que, como eu falei para vocês, é a parte mais importante do meu texto. A ínfima coleta de lixo e o precário serviço de tratamento de esgoto. Dessa forma, fica evidente que a persistência de uma estrutura social desigual, não apenas limita o acesso a direitos básicos, como o direito à saúde e ao bem-estar físico, mas também intensifica os problemas epidemiológicos que poderiam ser prevenidos com políticas públicas eficazes. Então, aqui eu já estou dando gancho para minha solução. E aí, como eu falei para vocês, tem bem aqui a causa. Qual que é a causa? É o período colonial que está se perpetuando. Essa é a nossa causa. Qual que é o nosso exemplo? A ínfima coleta de lixo e o precário serviço de tratamento de esgoto. Como é que a gente sabe que
essa precária condição de saúde e moradia, essa falta de acesso a condições dignas de saúde e moradia, continua se perpetuando na sociedade hoje. Porque até hoje a gente tem pouco coleta de lixo e a gente tem um precário serviço de tratamento de esgoto. Inclusive, eu esqueço que vocês não moram na minha cidade e a gente está vivendo um problema enorme com a coleta de lixo, porque a gente simplesmente não tem caminhão de lixo para vir pegar o lixo aqui em casa. Então, tipo, lixo está se acumulando na cidade inteira. E isso é um problema de condições de saúde e moradia. Se eu fosse escrever um texto, eu falaria justamente, segundo o jornal, algum jornal da minha cidade, a cidade de Teresina, por exemplo, durante o ano de 2025, passou 4 meses sem nenhum tipo de coleta de lixo. Aí, tananana, ok. Esse é o seu exemplo. E aí, a nossa consequência. A persistência de uma estrutura social desigual. Então, qual é a consequência das desigualdades sociais? É a limitação do acesso a direitos básicos, como o direito à saúde e ao bem-estar físico, e a intensificação dos problemas epidemiológicos. Então, intensificando a dengue. E tudo isso daqui poderia ser prevenido por políticas públicas eficazes. Então, na minha solução, eu vou puxar isso de novo. O Estado é órgão máximo de poder público. Cabe ao Estado, órgão máximo de poder público, realizar políticas públicas por meio de incentivos, por meio de investimento, por meio do redirecionamento de verbas, políticas públicas que foquem no oferecimento de serviços básicos de higiene, como a coleta de lixo e o bichinho aqui, ó, e o serviço de tratamento de esgoto nas regiões periféricas, para que a gente possa superar a herança colonial. E esse é o nosso repertório. E esse é o nosso parágrafo. Deu de entender? Sim. Ok. Ah. Alguém tem alguma dúvida sobre a aula de hoje? A Bel chorando e o do contra comemorando. Obrigada, do contra. Ele quer se livrar de mim mais rápido, né? Tá tudo bem do contra, eu entendi já. Tá bom, eu vou embora. Alguém tem alguma dúvida? A gente briga o tempo todo. Nenhuma. O Arthur nem assistiu a aula. Obrigada. Ok, como diferenciar repertório direto e indireto. Vamos voltar bem aqui para os temas que eu coloquei aqui. Ok. Para tu referenciar um repertório direto de um repertório indireto, a gente precisa primeiro entender o que é que o nosso tema está cobrando. Então, quem é aluno meu de há mais tempo vai saber o que, que eu vou fazer agora. Só que eu tenho uma técnica para a gente conseguir saber sobre o que, que o nosso tema está falando. Então, a gente vai diferenciar em palavra-chave, em comando e em. Eu esqueci o nome do outro negócio. E no lugar. Então, a palavra-chave, comando e o lugar. No caso desse daqui, desafios para a inclusão educacional de pessoas cegas no Brasil. Qual que é a palavra-chave? E tem que ser uma palavra. Quem foi que perguntou? Foi Sapo. Sapo, se alguém chegou em tu depois da prova e pediu para tu falar qual que foi o tema, e aí tu tem que resumir esse tema em uma palavra, tipo, tu tá muito apressado. Ah, foi sobre isso. Foi sobre o quê? Cegos, exatamente. Então, essa é a nossa palavra-chave. E aí, o nosso comando é porque, dentro da discussão sobre as pessoas cegas, a gente não vai falar só sobre as dificuldades de ser uma pessoa cega no Brasil. A gente vai falar sobre alguma coisa mais específica.
Qual que é essa coisa mais específica? Inclusão educacional, exatamente. E aí, a nossa discussão ela vai ficar centrada em um lugar, a gente não vai falar sobre as pessoas cegas no mundo inteiro, até porque a gente está fazendo o Enem, né? E o Enem é só sobre um país aí. Qual que é o lugar que a gente está falando sobre isso? Já que esse problema está acontecendo? No Brasil, exatamente. E como eu falei, como a gente está fazendo o Enem, todos os lugares de todos vão ser no Brasil. Tipo, Enem, a redação é no Brasil. Mesmo que sejam os problemas causados por relacionamentos abusivos, a gente vai falar sobre os relacionamentos abusivos brasileiros. Não porque a gente não ligue para os outros problemas de relacionamentos abusivos. Mas porque se a gente vai resolver com leis brasileiras. Então a gente vai falar sobre esse problema no Brasil. Ok. E aí, quando a gente tem aqui, a gente sabe que a gente está falando de inclusão educacional e a gente está falando de pessoas cegas. E esses dois aqui são os pontos mais importantes do nosso tema. A gente precisa falar sobre pessoas cegas e sobre inclusão educacional. Então, quando a gente for atrás de um repertório, se a gente quiser que esse repertório ele seja direto, ele tem que ser um repertório que esteja falando ou sobre pessoas cegas ou sobre educação. E se for, por exemplo, um repertório que não esteja falando sobre isso. Se for, tipo, a Constituição fala que todos têm direito à saúde. Nesse sentido, as pessoas cegas, elas não estão. Esse direito não está se cumprindo para as pessoas cegas. Esse repertório, só esse repertório, o fato da Constituição falar sobre as pessoas terem direito à saúde, tá falando sobre as pessoas cegas? Não, ele não está falando sobre as pessoas cegas, porque apesar de estar falando sobre um problema de saúde, quando a gente está pegando um repertório sobre as pessoas cegas é um repertório que literalmente fala sobre os problemas. Então, alguém tem algum repertório sobre. Deixa eu ver, seria algum filme que tem alguma pessoa cega? Algum livro que tem alguma pessoa cega? Quando a gente pega. Tá, vamos pegar outro tema então. Hoje eu quero voltar sozinho. Eu não sei que filme é, mas desde que o do Contra me recomendou o pai e eu não acreditei, e era um filme de verdade, eu não discordo do Contra. Então hoje eu quero voltar sozinho. Esse é um repertório sobre pessoas cegas. Porque fala diretamente sobre as pessoas cegas. Se o do Contra manda um filme aí, eu não questiono, eu só acredito. Vamos tentar fazer isso com outro. Mula Sem Cabeça é um repertório muito bom, Bel. Vamos tentar fazer isso com outro tema. Deixa eu ver bem que difícil que eu quero. Ok, vamos pegar esse quatro. E aí eu quero todo mundo respondendo, não precisa ser só o sapo. Quando eu tô falando das terras indígenas, da invasão, das causas da persistência da invasão a terras indígenas do Brasil. Aí eu vou fazer aquela pergunta, se chegou depois do Enem, alguém te perguntou sobre o que foi esse tema, você tem que resumir tudo rapidão, em uma palavra só. Qual que foi o tema? Tem aquela menina cega, é verdade, a Dorinha. Eu gostava das histórias com a Dorinha. Os indígenas, exatamente. Esse é o tema. Essa é a palavra-chave. Então, não importa o que você falar, você tem que falar sobre indígenas. Só que você não vai falar sobre tudo sobre os indígenas. Você não vai falar de dificuldade de ser uma pessoa indígena no Brasil. Você vai falar sobre uma coisa específica, ainda falando sobre os indígenas. O que você vai falar? Não precisa ser só uma palavra. Isso, invasão de terras. Quando você for pegar um repertório e o. Nossa, eu realmente não lembro, tinha uma palavra, era alguma coisa localizada. Recorte, pronto. E o recorte localizacional é o Brasil, porque o Enem, o recorte localizacional de tudo vai ser o Brasil. Então, se a gente está falando sobre a invasão a terras indígenas do Brasil,
Eu tenho que trazer um repertório que fale sobre indígenas ou sobre invasão de terras. Então, se eu estou falando sobre indígenas, eu estou falando sobre povos nativos. Então, um repertório sobre uma comunidade, por exemplo, de povos nativos, de povos ribeirinhos, até sobre quilombos, por exemplo, que foram invadidos. Isso é um desrespeito aos povos tradicionais. Então, a gente consegue associar isso aos indígenas, isso é um repertório direto. Só que nesse contexto, se eu estou falando, se eu trago um parágrafo falando que a causa dessa invasão a terras indígenas é a lacuna educacional, e eu falo que o Paulo Freire, ele falou que a educação ela tem que ser libertadora. Eu estou falando sobre indígenas nesse repertório? Não, exatamente. Eu vou falar depois disso que o Paulo, eu ia falar o Paulo indígena, o Paulo Freire, ele falou que a educação tem que ser libertadora. Isso, porém, não ocorre no Brasil, tendo em vista que os indígenas não estão, tendo em vista que os estudantes não estão recebendo essa educação e por isso eles não estão conseguindo ajudar, eles não sabem os problemas com os indígenas, eles não sabem por que que a gente tem que respeitar os indígenas. Então, bem aí, eu relacionei esse meu repertório com o meu tema, só que o meu repertório por si só, ele não tem nada a ver com o meu tema. Agora ficou mais fácil, né, Sapo? Ok. E aí eu queria fazer um para todo mundo, só escrito. Pronto. Adultização. Essa pergunta vai para todo mundo e eu quero sim e não no chat. Não mandem ainda. Eu sei que o do contra ia mandar sim e não no chat quando eu fizer a pergunta. Ok. Quando eu tô falando de adultização, o meu tema, ele é adultização. Se eu trouxer um repertório falando de uma música que uma garotinha, uma criança, ela tá dançando funk. Esse repertório, ele é direto ou ele é indireto? Bum, joguei. No caso, eu falei que a pergunta era de sim ou não, né? Você tinha que responder se é direto ou se é indireto. Obrigada, Bel. Ele é um repertório indireto, exatamente. Só que vocês percebem que ele tá muito mais fácil ele tá muito mais perto de ser um repertório direto do que de ser um repertório completamente direto. Por quê? Quando a gente está falando de adultização, a gente está falando também sobre sexualização. Por que que essas crianças elas estão se utilizando na internet? Porque elas estão se sexualizando na internet. Então, esse repertório, ele não ia ser cobrado tão duramente quanto um repertório, por exemplo, de Constituição, falando que as crianças elas precisam ter direito à saúde psicológica e, por isso, a gente tem que parar a adultização. A gente está falando sobre as crianças que estão se sexualizando. Se a gente falar que essas crianças elas estão se sexualizando na internet, esse tema, ele está liberando direto. Então, o Enem ele não vai ser tão rígido com você. Então, o que é um repertório direto? É um repertório que se aproxima do tema. Se você trouxer um repertório que está falando só da sua tese, isso não é um repertório direto, porque ele não está falando do seu tema, ele está falando da sua tese. Nossa, eu usei exatamente esse repertório, né? Eu fiz esse texto outro dia e o meu repertório de introdução para o Poderoso Chefinho. Eu amo quando a gente pensa igual, gente. Foi, aham. Eu falei que as crianças nesse filme, elas estavam trabalhando, então isso está se aproximando da realidade brasileira, porque as crianças, elas também estão trabalhando, só que elas estão trabalhando em condições arriscadas por causa disso, daquilo, daquilo. Aí a minha amiga, ela falou sobre uma musiquinha, que era uma musiquinha que a menina tava justamente. Nossa, a música fala, tipo, ela só tem 13 anos e ela já tá descendo até o chão. E a minha corretora, ela é muito rígida, só que ela não tirou o ponto dela pelo repertório ser indireto, justamente porque esse repertório, ele se aproxima muito do tema, que é a utilização, sexualização, conceitos, a gente dá até de usar de sinônimo do texto. Se você der uma contextualizada, você conseguiria pegar isso e usar de sinônimo. Semana. Ah, eu amei fazer esse repertório, usei o Felca. Não, por isso fica mais difícil tangenciar.
Porque, tipo, se você pode usar isso te dá uma gama maior de possibilidades de repertório. Porque você não precisa tá, eu vi sobre rede social, o seu tema é rede social, você não precisa necessariamente trazer somente repertório de rede social. Se você trazer um repertório que fale sobre a internet de forma geral, isso está certo, porque ainda assim é um repertório direto, porque está se aproximando do seu tema. Não fala não é necessariamente o que o seu tema está falando, mas está se aproximando do seu tema, então é considerado, tá certo? Deu de entender, sabe? Não conheço essa série. Ok. Não conheço essa atriz. Ok. Ok. Era isso a aula de hoje. Alguém tem outra dúvida? Gente, se vocês tiverem. Eu falei era isso a aula de hoje, mas se vocês tiverem outra dúvida, vocês podem falar a dúvida de vocês ao longo da aula. A adultização, a adultização infantil, verdade, eu vi um vídeo sobre ela outro dia, tipo, muito triste. Aham. Tipo, muito bizarro, cara. Ela e aquela outra, aquela que era bem pequenininha, que a Maisa, inclusive, foi inspirada nela. O vídeo da menininha que a Maisa foi inspirada, tipo, meu Deus do céu. Eu não lembro o nome dela. Não, tipo, não, Lolita é o nome do livro. Tipo, tinha uma menininha que a Maísa, o visual inteiro da Maísa foi inspirado nessa menininha. É, a Shirley Temple. Deixa eu pesquisar bem aqui. Ah, eu não achei. Mas, tipo, ela namorou desde cedo. Tem muito caso de abuso. Tipo, ela tá vendo essa imagem dela bem criancinha? Ela, tipo, ela conta que ela, tipo, estava sendo abusada pelo produtor. Tem casos de droga também envolvendo ela. Tipo, meu Deus, muitas coisas aí envolvendo esse universo de atrizes mirins. Inclusive, toda vez que pega um tema de adultização, eu usei a atriz de iCarly, a menininha da. A Sam, qual é o nome dela? Eu literalmente usei ela no tema. A McCartney, alguma coisa assim. Foi o livro que ela lançou agora, Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Que ela fala sobre como esse mundo de você ser uma atriz mirim, Janet McCurdy, achei. Ela fala sobre como tudo isso acaba com a sua cabeça e é exatamente o produtor dela de iCarly, o produtor de Brilhante Victória, o produtor de. Deixa eu ver o que mais ele fez. Ele fez todas aquelas séries, iCarly, Brilhante Victória, ele fez Suncat, ele fez Drake Josh, que, tipo, ele literalmente tava abusando, assediando as meninas dentro do set de filmagem. Inclusive, se você for olhar Suncat, se você for assistir a iCarly hoje em dia, tipo, tem muita coisa bizarra naquela série. O tanto que eles mostram a perna, o tanto que no seriado de Brilhante Victória, o tanto que eles sexualizam a Cat, tipo, é bizarro. A adultização, eu achei muito interessante trabalhar com esse tema. Tipo, eu fui atrás de muita coisa para trabalhar com esse tema, porque realmente, meu Deus do céu. E aí eu falei, no caso, eu trouxe isso, e eu falei que hoje em dia fica muito mais fácil você fazer isso, porque as redes sociais, qualquer pai consegue pegar o celular, começar a filmar o filho fica famoso, e aí agora, de repente, ele está envolvido nessa cena, nesse caso de predadores sexuais, nesse caso de drogas, em tudo isso. Hoje em dia está muito mais fácil essas crianças ficarem no meio disso. E eu não sou boa de ver o tema. Ano passado eu tava jurando que ia ser alguma coisa a ver com educação, tipo,
Eu abri a prova, tenho certeza que ia ser uma coisa a ver com educação. Eu abri, eu li o tema e, meu Deus, não tem nada a ver com educação. Eu estava errada esse tempo todo. O Pedire também, sobre o caso da ilha. O caso da ilha de Marajó também. E aí, tipo, loucura. Nossa, eu também queria que o tema fosse esse no Enem. Muito legal, eu gostei desse tema. Assim, gostar é uma palavra. Não é legal, mas, tipo, trabalhar sobre isso, estudar isso é interessante. Você vê, tipo, meu Deus, o mundo é louco. É um tema muito necessário, exatamente, Bel. Enfim, era isso. Alguém tem alguma dúvida? No, no, no. Ok. Sim, hoje em dia não pode mais propaganda infantil. Se ninguém tem mais nenhuma dúvida, eu irei acabar a aula por aqui. Muito obrigada pela participação de vocês na aula. Nós teremos uma outra aula na próxima semana. Então, eu espero ver vocês aqui. Minhas aulas são sempre 6 horas, porque eu durmo cedo. E muito obrigada, gente. Boa noite. Beijinhos. Tchau, tchau.